Olá, esse é o podcast da OAB de Campo Largo. Esse aqui é o episódio da Comissão de Direitos Humanos. Estou aqui eu, César Durães, Dr. Rodrigo Ramos, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Cláudio Marques, que eu vou... É uma biografia tão extensa, meu amigo. Então eu vou pedir para você mesmo se apresentar aqui para a gente. Bem, eu fui delegado de polícia durante mais de 33 anos, estou nas forças de segurança e forças de defesa desde 1981. Fui fuzileiro naval, fui policial militar, fui investigador de polícia, delegado de polícia e atualmente exerço a advocacia. E sempre atuamos na questão de investigação de erros judiciários, que é uma coisa que nos prende muito e eu creio que é uma das maiores violações aos direitos humanos que existe no Estado Democrático de Direito. Então tá aí, com essa apresentação feita, o tema do episódio é justamente esse, de erro judiciário ou erro judicial. E a nossa ideia é, como a gente tá falando com alguém que tem muita experiência nesse tema, enfim, é pedir para falar assim um pouco sobre essa arquitetura ou essa anatomia do erro judicial. Como é que nasce um erro judicial, Marques? Olha, geralmente nós usamos esse termo erro judicial, e a impressão que se tem é que o juiz errou isoladamente, né? Ou até a Constituição Federal fala que aquele que é condenado em matéria de erro será indenizado e tal. Mas o processo penal ele é extremamente violento na vida de qualquer pessoa. Tem até uma juíza que durante uma entrevista ela disse as dores do processo, ela sofreu uma situação dessa e tal. E é algo assim extremamente grave na vida de qualquer pessoa, né? E o erro judiciário, ele sempre nasce, por mais que as pessoas digam que não, a falha não é do juiz, a falha é do sistema. As investigações, eu até brinco com alguns delegados quando a gente estava ministrando aula na escola de polícia, na Escola Superior de Polícia, em que as pessoas se preocupam hoje muito em escolher o nome da operação e deixam de fazer diligências essenciais. Então nós criamos no setor lá, no setor de direitos humanos e proteção a vulneráveis, porque a palavra da vítima tem valor, tem muito valor. Determinado crimes de racismo, LGBTfobia, questão de violência doméstica, tem muito valor. Mas você tem que fazer diligências periféricas para verificar se aquilo ali corresponde mesmo com a verdade. Um dia até disse uma frase, que a polícia judiciária ela não faz militância, ela faz investigação. E o deputado não entendeu direito qual foi o teor dessa minha frase e teceu algumas críticas e tal. Mas o que eu digo quando a polícia judiciária não faz militância? Por mais que o crime seja grave, nós nunca devemos perder aquele objetivo de que o objetivo do inquérito policial, o objetivo da investigação é promover a busca da verdade. E o nascedouro de um erro judiciário é quase sempre a investigação, seja ela promovida pelo delegado de polícia ou agora pelo Ministério Público. Então ficou um negócio assim muito ruim, porque a grande maioria dos erros judiciários nasceram de violação à divisão de atribuições constitucionais. Essa é a verdade. Tem a questão também hoje, isso é um pouco mais estudado, mas do viés cognitivo da confirmação. Ou seja, quando um agente, uma autoridade dessa persecução penal, da investigação, ela comete um erro, ou às vezes até já durante o processo, o que se vê com mais frequência é uma tentativa de encobrir esse erro, às vezes cometendo outros erros, né, e solidificando o erro judicial, ao invés da tentativa de corrigir. Como é que é isso? Você observou isso? Enfim, pode falar de algum caso que tenha acontecido isso, talvez sem citar nomes? Sim. Na verdade, as autoridades têm uma enorme dificuldade em reconhecer o erro. Eu até disse num podcast no Rio de Janeiro, o podcast Fala Guerreiros, que eu vejo que aquele podcast é um dos mais importantes veículos de comunicação para mostrar a verdadeira face da polícia. As autoridades têm uma enorme dificuldade em admitir que errou.
Mas isso é honroso. A investigação, quando você inicia a investigação, você está meio que sem rumo, você está meio perdido. E se o local do crime não lhe fala exatamente um caminho seguro a seguir, você corre o risco de seguir. Vem denúncias pelo 181, vem uma série de denúncias, ou vem pessoas que todo mundo sabe, entende de investigação, medicina e tudo mais, né? E então você corre o risco de errar. A questão é que, como eu disse sempre para minha equipe, eu falava, nós vamos treinar exaustivamente, nós vamos fazer todas as diligências que são necessárias numa investigação, e o dia que nós errarmos, nós vamos admitir que erramos, vamos convocar a imprensa e admitir que erramos. Quando você firma esse compromisso moral, institucional, com todos os policiais que se envolvem, o cuidado é muito maior. Mas o que a gente percebe é que hoje em dia muitas autoridades se descuidam. No momento de uma entrevista, eles fazem verdadeiros libelos acusatórios, ao invés de falar, olha, o inquérito policial demonstrou que o indício é assim, 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 mas tem a presunção da inocência, nós não estamos afirmando, pode ser que surja alguma... Você tem que ter essa cautela. Você não pode construir um libelo acusatório, porque aquilo ali vai... As redes sociais hoje em dia, e eu vou até usar um termo aqui, a mídia, a histérica, ela destrói a vida de qualquer pessoa. E você tem que ter essa cautela. E as autoridades brasileiras, infelizmente, não são brasileiras. Não eu só disse aqui a autoridade brasileira. Né? No mundo inteiro, as autoridades do mundo inteiro, elas têm um enorme receio de reconhecer e admitir que erraram no seu trabalho de investigação. E o trabalho de investigação é uma tentativa de reconstituição daquilo que aconteceu no passado. Então pode ser que haja falhas, que haja divergências, que haja... O que não pode é você perceber que errou e tentar seguir em frente. Eu sempre falo isso, a primeira medida para sair da crise, para sair do poço, é parar de cavar. Até hoje, vamos tomar como exemplo o caso do Central Park, aqueles 5 garotos que foram acusados, mesmo com o exame de DNA e a admissão do verdadeiro autor do crime, algumas autoridades envolvidas, ali eu vou citar a autoridade para dizer, não, só apontou ela porque foi, não sei o que e tal. As autoridades ainda continuam querendo acreditar que aqueles 5 garotos tinham alguma culpa naquela situação. Então é algo assim, eu falo que o erro, quando você erra, cria um vínculo psicológico tão grande que acho que o único erro judiciário que ninguém contestou foi o caso dos irmãos Naves, porque o morto apareceu vivo. Então não tinha como dizer que, olha, isso aqui, a investigação está certa, isso aqui é o só, não tinha como dizer isso, né? Mas foi o único caso que, nos demais, as pessoas são absolvidas com insuficiência de prova, não sei o quê. Nós criamos um mecanismo, talvez a gente vai desenvolver num outro momento, nós criamos um mecanismo que tornamos o poder judiciário, tornamos o sistema de justiça infalível. Para tudo nós temos uma justificativa. Então, esse é o grande perigo. Até o Marcos abriu aqui sobre casos rumorosos, né? E eu acompanho na minha vida pessoal, sou advogado criminalista militante, mas na minha vida pessoal também gosto do tema. Acompanho muitos documentários, filmes sobre casos reais de erros judiciais ou judiciários. E, para ser bem sincero, quando se tem a iniciativa de produzir um documentário, normalmente é porque o erro ele já está bastante escancarado, mas ainda assim eu consigo puxar na memória um exemplo de um caso em que, e acho que aconteceu na Europa esse caso, mas em que a autoridade responsável pela persecução foi lá e no documentário admitiu que errou e chegou a pedir desculpas. Um caso. O resto, a gente estava até comentando aqui em off, em casos assim que é evidente que aconteceu um erro, é evidente que aconteceu uma tortura, né, para falar de um caso mais próximo aqui do Paraná, e as autoridades, elas mantêm-se firme naquela posição de que aconteceu o crime, de que as pessoas são culpadas, num raciocínio até falando do caso Evandro aqui do Paraná, aquele raciocínio,
foram torturados, mas confessaram, né? Então, tem muito essa ideia. E, enfim, eu queria até perguntar para o Dr. Rodrigo aqui uma percepção que eu tenho militando na advocacia criminal, é que a justiça, hoje, ela está muito preocupada em não errar, então ela já parte do pressuposto que ela não vai errar, e a preocupação é fazer 10 audiências de instrução e julgamento no mesmo dia, né? Sentenciar 10 processos por dia, que enfrenta realmente uma quantidade enorme de processos, e aí também tem uma questão legislativa de que a gente tem uma quantidade absurda de crimes hoje no Brasil. Mas, enfim, qual que é a tua impressão, doutor, sobre essa preocupação da justiça em quantidade de julgamentos e talvez menos na qualidade? Sim, antes de dar início, né, queria agradecer a oportunidade aí do Dr. Marcos de estar nos acompanhando. Ouvindo a tua biografia, é uma honra saber que eu estou perante uma pessoa tão competente, uma pessoa que viveu a vida, né, por nós, né, e o que o senhor tem de trabalho, eu tenho de idade. Então, só para você ver a honra que é imensa, doutor, assim, ter a oportunidade de estar conosco. Aproveitando, só antes de responder, o que o senhor veio falando, me pareceu que se tornou aquela teoria da árvore envenenada, onde quando você inicia-se um procedimento que já está errado, independente se você quiser arrumar todos os demais atos, ele vai estar errado da mesma maneira. E voltando, né, aproveitando que já engancho nessa questão que você me perguntou, doutor, realmente, na minha opinião, o judiciário, a gente sabe da demanda, a gente sabe que tem poucas pessoas trabalhando em determinado local, mas mesmo assim, eles têm que ter essa competência técnica, ele tem que ter essa imparcialidade que né, de acordo com a Constituição. E assim, ao meu ver, essa quantidade absurda, às vezes, de audiência, diariamente 10, 15 audiências, não me vê que tenha um julgamento claramente justo. Por quê? Porque você termina uma audiência, já tem que começar outra. Geralmente, os juízes eles não têm acesso integral devido à demanda. Por exemplo, a comarca de Campo Largo, que juntando com Balsa Nova deve dar 150 mil habitantes. Vamos falar da nossa cidade aqui, né? No mínimo, deve ter uns 8 mil processos em andamento. Para que um único juiz, algum ou dois assessores, uma secretaria limitada de 5 a 8 pessoas tem que trabalhar com uma demanda tão grande. Então, infelizmente, isso traz que decisões geralmente não sejam feitas da maneira em que elas deveriam ser, com calma, com cautela, com todo o cuidado, que nem o doutor falou, é um ser humano que está sendo julgado. Nós não estamos julgando a pessoa de fato que está sendo acusada, nós estamos julgando o direito dela, que são os direitos nossos também. Então, assim, eu vejo essa falta de cuidado um pouco. Eu não falo assim nem só do próprio juiz, eu falo do próprio Ministério Público, da defesa, às vezes, muitas das vezes também não tem aquele cuidado de verificar os detalhes, né? Não tem o cuidado a atenção em que o seu cliente precisa. Então, assim, o erro judicial, na minha opinião, ele são contextos de fatores que iniciam-se na investigação, passando para o processo penal, uma denúncia do Ministério Público. Muitas vezes eu vejo subverter essa situação. A nossa Constituição diz que quem tem que acusar é quem tem que provar. E não a pessoa que está sendo acusada tem que se defender e trazer elementos para si próprio. E é isso que eu vejo, infelizmente, de maneira diária, o que vem acontecendo, sabe, doutor? Então, assim, com a tua experiência, o que você está falando, eu estou tentando elencar em cada detalhe nisso que eu estou falando, mas assim, o começo da investigação é o momento mais importante do processo, é o que vai levar a um julgamento. Porém, não só necessita dessa questão de elementos indiciários, há necessidade de uma instrução. E aproveitando, doutor, respondendo, gostaria de fazer uma pergunta para o doutor.
Não há uma cooperação entre o Poder Executivo, delegacia e o Ministério Público para evitar esse tipo de situação, doutor? Olha, doutor Rodrigo, obrigado pelas palavras. Primeiro, existe uma situação hoje que todo mundo quer investigar, né? A investigação, ela dá uma visão para a pessoa, dá uma transparência, ainda mais se for uma autoridade que gosta de dar entrevista, ele está todo dia na imprensa já fazendo campanha, enfim. E quando a autoridade pública ela faz uma declaração publicamente a respeito de algo, ela cria um vínculo psicológico muito grande com aquilo que ela disse. Eu creio que é na Comissão Interamericana, na Comissão Europeia de Direitos Humanos, que quando uma autoridade se manifesta sobre determinado caso publicamente, ela é afastada. Por quê? Porque ela perdeu aquele vínculo de busca, de promoção da busca da verdade. A questão da cooperação, as pessoas falam, eu sempre, assim, eu teci muitas críticas sobre essa questão de força-tarefa. A força-tarefa, ela pode existir, mas desde que garanta a sua divisão de atribuições. É um grupo de delegados de polícia, seus investigadores e seus agentes ali. Depois vem um grupo de promotores para analisar todo aquele trabalho produzido. Porque eu vejo que existem 3 autoridades, juiz, delegado e promotor. Não é por mero capricho para gerar emprego, é para garantir que funcione efetivamente o que a gente chama de filtros da verdade. E quando esse filtro é violado, o promotor não cumpre o seu papel, o delegado de polícia não toma as devidas cautelas durante a investigação, e o juiz também não, ou se une os 3 contra determinado investigado, esse investigado não tem chance alguma. Eu sempre cito um caso que aconteceu na minha comarca, em que um cidadão, eu falo que todo mundo quer investigar, né? Às vezes chega lá o conselho tutelar já com a investigação pronta. É uma coisa assim inédita. E veio um conselheiro justamente nessa situação, acusando um senhor de que ele teria violentado um garoto de 2 anos, que era enteado, e esse senhor era uma pessoa extremamente trabalhadora, era um homem negro, analfabeto, um trabalhador braçal, e que o meu investigador conhecia essa pessoa. E ele já veio, o conselheiro já veio com 3 laudos de 3 médicos clínicos gerais. E para minha surpresa, ele chegou, o senhor já pediu a prisão preventiva, porque o promotor falou isso, liguei para o promotor falou, não, doutor, pede a prisão preventiva, que eu já conversei com a juíza, e ela endossa. Eu falei, doutor, a coisa não é desse jeito, mas sabe assim, são pessoas, o promotor, pessoa corretíssima, a juíza, pessoa corretíssima. A gente tinha um bom relacionamento, mas o bom relacionamento entre juiz, delegado e promotor não pode colocar em risco nunca o filtro da verdade. É isso que eu sempre alerto as pessoas, olha, por mais investigação é coisa séria, não é questão de amizade, não é questão de que você vai melindrar, vai não sei o quê. Esse negócio de bom relacionamento, ok, mas geralmente no bom relacionamento quem coloca o cargo em risco é sempre a pessoa do executivo. Eu já observei isso, né? Então a gente tem que tomar muita cautela nessa questão. Então esses erros nascem desses pequenos detalhes, e ao invés de instaurar inquérito e pedir a prisão preventiva dessa pessoa, como foi sugerido, eu simplesmente encaminhei ela para o Instituto Médico Legal. Foi feito até o exame em Maringá. No dia seguinte, o perito me ligou, ofegante, doutor Marcos, pelo amor de Deus, o senhor autuou em flagrante o padrasto dessa criança? Eu falei, não. Ele falou, porque essa criança nunca foi vítima de violência sexual. O que ela tem é excesso de verme, e ela coça o bumbum e machucou. Mas ela nunca foi vítima de violência sexual. Estou encaminhando ela para um hospital para tratamento. Aí eu pergunto, doutor Rodrigo, doutor César, e se eu tivesse pedido a prisão, tivéssemos executado a prisão dessa pessoa, essa pessoa é executada no cárcere ou essa pessoa comete suicídio? Porque havia um risco, era uma pessoa que nunca tinha sido acusada de absolutamente nada. Doutor, só complementando, e até, será que ela teria essa oportunidade de ter feito esse exame no IML? Foi exatamente isso que eu me questionei. Talvez, se pedisse no processo dali 2, 3 meses, talvez conseguisse. Mas dali 2, 3 meses o perito não ia conseguir fazer uma avaliação com essa precisão. E ali né? 2, 3 meses a pessoa estaria em cárcere. Sim.
É um perigo muito grande. Por quê? Porque a gente tem uma solução. Olha, ele cometeu suicídio, extinção do processo pela morte do réu. Ele iria, né, morreu, acabou, mas a investigação estava errada. E existe uma coisa, o erro judiciário, ele é uma pena de prisão perpétua para quem comete. A autoridade pode dizer que esqueceu, não, ela não esquece. Aquilo vai cobrar um preço, é como se fosse um porco-espinho enrolado ao contrário. Do lado que se mexer vai doer. Nós tivemos essa questão do caso do caso Evandro. Eu considero aquele advogado, o doutor, como é que é o nome dele? Figueiredo Bastos. Doutor Figueiredo Bastos. Eu considero ele o João Alami, o advogado João Alami do caso dos irmãos Naves. Porque durante todo o tempo, até eu, quando olhava algumas entrevistas dele, falava, pô, esse cara está defendendo algo que é indefensável, porque a gente não sabia se a questão da tortura e tudo mais e tal, a gente achava que as pessoas não têm noção, aquilo que o Dr. César disse a respeito de, confessou mediante tortura, mas confessou porque deve. Sim. As pessoas não têm noção do que é tortura. Elas não têm noção. Eu tive um vislumbre do que é tortura no treinamento dos fuzileiros navais, onde eles estavam demonstrando como que se transporta um prisioneiro e o fuzileiro que estava dando o treinamento começou com as mãos amarradas, começou a enfiar folhas, catava a folha do chão assim, enfiava com a mão amarrada, não tinha como reagir. E você via aqueles oficiais, você via sargentos, você via fuzileiros navais ali do teu lado, e você percebendo que se você tivesse ânsia, você morreria. Sabe assim, quando você percebe que você está no estertor da morte, as pessoas te cercando e elas não percebem? E ali era um treinamento. Foi uma situação que eu nunca esqueci. Não, isso aconteceu com 19 anos de idade. Eu nunca esqueci, aquilo me marcou. As pessoas não têm noção do que é uma tortura. Eu fico pensando, às vezes, no caso Evandro, eu fico pensando naquele pai, o seu Aldo, quando ele viu sair da casa dele a esposa e a filha, presa por algo que eles nunca sequer imaginaram de praticar. E por ali, no caso Evandro, dá para perceber a dificuldade que as autoridades têm de reconhecer e admitir que erraram. Tortura, negócio de tortura é uma prova ilícita. Não é uma prova ilícita, é um pavor, é um terror. A investigação, eu sempre digo, a investigação é um jogo de inteligência. Se você apela para a violência, você está dizendo que você é mais despreparado do que aquela pessoa que você está investigando. A investigação é um jogo de inteligência. Um dos detalhes, por exemplo, do caso Marielle, que todo mundo diz que foi solucionado. Não foi. Não foi. Nós estamos ali, eu vejo que nós estamos construindo um dos maiores erros judiciários da história do Brasil da atualidade. E por que eu digo isso? Com base num único fator, que nós já citamos aqui, quando estávamos conversando. Há um direcionamento da Polícia Federal, uma afirmação da Polícia Federal, de que toda a delegacia de homicídios do Rio de Janeiro, composta por quase 200 homens, estaria envolvidos, o que é impossível. O que é impossível. Por mais que o Rio de Janeiro, as pessoas falam, o Rio de Janeiro é diferente. Escuta, o ser humano que habita no Rio de Janeiro é o mesmo ser humano que habita em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Então dizer que tem 200 pessoas de uma instituição envolvidas, isso é um pensamento generalizador, tendencioso, que não cabe. E, olha, é vergonhoso escrever um negócio desse num relatório policial. Aí diz que a DHPP inteira estava envolvida na ocultação do crime, que não ia ser solucionado e tal. E o GAECO do Rio de Janeiro, com todo o seu equipamento, com toda a sua estrutura, diz que o Cobalt, que foi usado para executar a Marielle, partiu de Rio das Pedras, a área do escritório do crime. E é convocada uma reunião. Chama toda a DHPP, vai o Dr. Giniton, vai o general Richardson, vai todo mundo ali. Vai o Eduardo, que é o investigador que cuida da questão do setor de análise de imagens, e o GAECO faz a demonstração deles. Olha,
Tá aqui o Cobalt partiu do Rio das Pedras, o Cobalt é esse que foi usado no crime e tal. E o general, que era o interventor, olhou para o delegado como se diz, como é que vocês não perceberam isso? E o delegado fez um sinal para que esperasse. O investigador começou a mostrar. E mostrou pelas imagens ali do computador dele que o Cobalt que partiu de Rio das Pedras não tinha nada a ver com o Cobalt que foi utilizado, que estava ali estacionado em frente à Casa das Pretas e que foi usado para matar a Marielle. Ou seja, se a DHPP estivesse vinculada para ocultar os verdadeiros autores do crime, ela jamais teria corrigido a informação errada do GAECO. Pelo contrário, teria dito, olha, como é que vocês conseguiram identificar esse Cobalt em Rio das Pedras? Vamos seguir por aqui, e teria desviado totalmente a investigação do verdadeiro objetivo. E eu afirmo com extrema certeza, até agora, a única coisa correta que tem na investigação do caso Marielle foi feita pela Polícia do Rio de Janeiro, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. Geniton, junto com as promotoras do GAECO. É a única coisa certa que tem, que o Elcio de Queiroz, junto com o Rony Lessa, foram os autores do crime. O resto está tudo equivocado, é um erro grave na investigação e o verdadeiro mandante ainda está solto. Esse caso, Marielle, foi um caso rumoroso. Interessante a tua fala aqui, Marques. Enquanto você falava, eu me dei conta de que esse é um caso que foi investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e agora pela Polícia Federal. Realmente um pouco confuso um ordenamento jurídico que admita essa hipótese, né, de um mesmo fato ser investigado e, enfim, acabou sendo julgado aí numa instância superior por conta do foro por prerrogativa de função. Mas é confuso, é bagunçado, né? Que 3 instituições diferentes investiguem o mesmo crime. E uma circunstância que me veio na cabeça no início dessa tua fala é que tanto no caso Marielle quanto no caso Evandro teve uma interferência política muito forte até no rumo da investigação, principalmente no caso Evandro. No caso Marielle, aparentemente a interferência era mais no sentido de me dê uma solução, né, para esse caso. Isso é uma circunstância que atrapalha a investigação, ou o quanto isso pode atrapalhar uma investigação? Olha, eu entendo que no caso Marielle, por exemplo, havia uma enorme pressão para prisão dos autores, para prisão dos executores e tal. Mas você, quando vai designar um delegado de polícia ou uma equipe para fazer um determinado trabalho, você tem que escolher pessoas que têm experiência, pessoas que suportam pressão. Porque não tem como você, como delegado de polícia, você fazer uma investigação péssima, você acusar, você apontar um relatório, porque o relatório do inquérito policial, ele é perigoso para qualquer investigado. E você apontar pessoas totalmente erradas e depois alegar, não, estava sob pressão. Olha, então, a autoridade pública vive sob pressão, principalmente no executivo. Vive sob pressão. Então a gente sabe que a pressão é enorme. Agora, a pressão política, depois ficou, até nós observamos, estávamos fazendo um levantamento, o próprio presidente Lula, durante a campanha, quando ele era pré-candidato, ele se manifestou publicamente sobre o caso Marielle. Não, nós vamos, uma questão de honra, apresentar os mandantes do crime. Entra o ministro Flávio Dino, a mesma fala. Entra o ministro Lewandowski, a mesma fala. Então havia uma pressão enorme, mas essa pressão não justifica o erro. Essa pressão não justifica o erro. Então, a pressão política, a pressão assim, da mídia, às vezes você assiste uma reportagem do Jornal Nacional, né? Acontece um crime bárbaro, aí o repórter entra, passa toda a matéria, até agora ninguém foi preso, mas espera, investigação não é isso, investigação não é achismo, investigação é um trabalho complexo, é um trabalho difícil, é um trabalho científico, por isso que ocupa pessoas de todas as áreas do conhecimento. E tem mais um detalhe na questão do homicídio, algo que ninguém atentou para esse detalhe. Quando se fala que um delegado de polícia assumiu o compromisso de ocultar os verdadeiros do crime em crime de homicídio, isso é impossível. Primeiro que o crime de homicídio, ele já leva para o local
atores de diferentes instituições. Vai a polícia militar, vai a polícia judiciária, a polícia civil investigativa, vai a polícia científica, vai repórter, não tem imagina, qual é o delegado de polícia que consegue? Você não tem controle de nada numa investigação, absolutamente nada. O seu investigador está em campo, produz um relatório, traz um relatório para você, você vai fazer o quê? Vai engolir o relatório? Vai dizer que aquele relatório está errado se você não foi fazer a diligência em campo? Então, a investigação é algo muito sério. A pressão atrapalha, mas a pressão política, a pressão midiática, essa pressão não é justificativa para você gerar uma investigação equivocada que vai resultar num erro judiciário. Nós vemos essa questão também, delegado especial, né? Vamos tomar aqui força, que agora a Polícia Federal já no dia... O assassinato da Marielle foi no dia 14 de março. No dia seguinte, a Polícia Federal já queria o caso. É interessante essas coisas, eu fico sempre observando, né? O Ministério Público quer investigar, tá ok, mas todos os crimes? Não. Né? O crime A, o crime B, ou seja, eu escolho o que eu investigo. Eu desisto da minha investigação no momento que eu quero. Aí eu transformo o meu PIC num inquérito policial. O cara que já estava respondendo um PIC há 2, 3 anos, vai agora responder um inquérito policial. Pô, você vai mantendo o cara numa espécie de prisão. É uma prisão mental. Ele pode não estar preso, mas a prisão dele é ali. Aí a pessoa fala, não, se a investigação estiver errada, ele vai responder um processo. Opa. Ninguém acorda para a realidade da gravidade do que é o processo. Pegamos o caso Marielle. Os delegados de polícia que investigaram, prenderam os autores. O trabalho de investigação desenvolvido pelo Dr. Giniton é um fenômeno de matéria de investigação. Altamente profissional, muito técnico. E eu digo, se eu fosse o secretário de Segurança do Rio, e acontecesse um caso Marielle novamente, eu tornaria a escolher o Dr. Giniton para fazer o trabalho de investigação junto com aquela equipe dele, com aquele setor de imagem que parece um cubículo, que parece um banheirinho ali, junto com aquele pessoal. Porque o trabalho deles foi um fenômeno. Então, não justifica, por mais que seja, que tenha essa pressão, não se justifica o erro. Entende? Então, o que aconteceu ali? Aí vem a Polícia Federal. Agora a coisa vai... Mas a Polícia Federal... assumiu depois que o ministro Dino assumiu, a Polícia Federal assumiu o caso. A Polícia Federal está fazendo investigação no dia seguinte. Agora você imagina como é que uma autoridade se sente, o doutor Rodrigo aqui, o doutor César, fazendo uma investigação, e eu da Polícia Federal fazendo a investigação da investigação. É uma coisa assim, é um dispêndio de dinheiro público. Igual a questão das câmeras, as pessoas discutem a questão das câmeras. Não, porque aí o policial, questão de combater a corrupção. Opa, para. Questão de segurança do policial? Ok. Para desenvolver estudos de caso, quando o policial sofre uma violência, quando o policial é executado e tal. Ok. Questão de transparência, para mostrar para proteger o policial contra acusações infundadas, ok. Mas se for combate à corrupção, então vamos colocar câmeras em todos os órgãos públicos, prefeito, juiz, promotor, vereador, deputado federal, senador, todo mundo vai usar a câmera. Vai ligar, não vai desligar a câmera, nunca. Se é questão de integridade. Porque o nosso policial, o investigador, o delegado de polícia, ele é recrutado no meio da sociedade. De onde também saem juízes, promotores e tal. Mas nós temos um preconceito tão grande contra a atividade policial que até hoje nós vemos as instituições policiais como se elas não tivessem avançado em matéria de direitos humanos, em matéria de democracia, como se não tivesse avançado absolutamente nada. As pessoas não conhecem a polícia, não conhecem a verdadeira face da polícia. E até o Rômulo, do podcast Fala Guerreiros, ele e o Rafael me alertaram por uma coisa. Eu até tinha mencionado isso num livro que eu escrevi, de que a polícia se fechou. Depois da redemocratização, a polícia se fechou, querendo talvez demonstrar poder, quando na verdade ela se tornou desconhecida. Então existe a parcela de culpa da sociedade por não se interessar em conhecer a polícia, não consegue vislumbrar que atrás de uma farda, atrás de um distintivo, existe um ser humano com todas os seus problemas. A única diferença desse ser humano que está atrás da farda, atrás do distintivo, é que quando acontece uma tragédia, todo
todo mundo pode correr para longe da tragédia. E esses não. Esses têm o dever, a obrigação de correr na direção da tragédia. Essa é a única diferença. Até policiais que falam assim, olha, doutor, a gente exerce uma função difícil, a gente sai de casa e não sabe se volta. Eu falei, mas isso aí ninguém sabe também. Né? O pedreiro não sabe se volta, o motorista de ônibus não sabe se volta, ninguém sabe. A diferença, o diferencial da nossa profissão é que todos podem escolher. Tem uma situação de perigo, eu posso fugir. Eu posso ajudar. Mas o policial não, ele tem esse dever, essa obrigação, essa honra interna de eu vejo o perigo, eu tenho que partir na direção do perigo para tentar ajudar. E nós já vimos aí policiais que às vezes estavam desarmados e tentaram interferir numa situação e acabaram sendo executados. Nós temos, por exemplo, quando eu falo de transparência, nós temos o caso do delegado Zuba, que foi morto na região das praias. Até hoje, se nós tivéssemos imagens, nós poderíamos fazer um estudo de caso e aprender exatamente para não repetir o mesmo equívoco que pode ter sido repetido naquele momento. Então eu digo, câmeras, ok, para a segurança do policial, para transparência da atividade policial, seria até melhor. As pessoas iriam conhecer melhor a polícia, iriam saber o quanto que a polícia desenvolve, que não é a atividade dela, o quanto de atividade social que a polícia faz, polícia militar, polícia judiciária, polícia de todos os órgãos, o quanto que ela faz, que não é a atividade dela. Ah, mas o policial lá errou. Opa, nós somos seres humanos, toda instituição é constituída por seres humanos. E esse é um erro que existe no Brasil atualmente. Eles acreditam que existe uma instituição de santos, né, que o Ministério Público, a pessoa até fala assim, solução do caso, olha, encaminhei um ofício para o MP. Então pronto, né? Dá a impressão que encaminhou para o gabinete de Deus ali, diretamente e tal. Né? Então tem essa questão, até eu vejo alguns policiais falando, não, mas o Ministério Público estava com a gente. Tá, e daí? Você tem que mostrar que a sua ação foi transparente. E eu quero lá saber se o Ministério Público estava com você. Então não existe. Todas as instituições são constituídas por seres humanos. Todas elas. Todas elas erram. Professor, aproveitar então, na verdade são tantas nomenclaturas, eu vou escolhendo determinadas. Então agora, professor, voltando a essa questão de ser humano, eu tenho a mesma percepção que o doutor. Assim, nós, como advogados, nós somos de determinada forma parcial. Vamos dizer assim, a partir do momento em que nós fomos constituídos por nossos clientes. Um juiz, obrigatoriamente, pela Constituição Federal, ele tem que ser extremamente imparcial, não pender nem para acusação, nem para defesa, nem para o processo. Uma pergunta um pouco polêmica, assim, mas assim, você não acha assim que alguns, ou a maioria dos erros judiciários é pelo ser humano e pelo caráter da pessoa, às vezes, talvez? Olha, o sistema, não existe um sistema perfeito. É justamente a questão do caráter que faz com que o sistema falhe. Não existe um sistema perfeito. Que o juiz tal, a decisão do Supremo destruiu a minha investigação. O que você fez? Não, eu só coloquei uma escuta ilegal ali em tal lugar. Ué, quem destruiu a investigação não foi o Supremo. Quem destruiu a sua investigação foi você. Você sabe, essa questão assim da questão de caráter, eu sempre tive, a gente sempre tem que manter essa observação. Eu, como delegado de polícia, como promotor, como juiz, eu tenho que ter a cautela. Não tem esse negócio de justificativa, os fins justificam os meios, eu tenho que usar de métodos heterodoxos. Opa. Você tem que cumprir o que diz a lei. Se a lei diz que esse tipo de prova não pode ser colhido dessa maneira, não vai ser colhido dessa maneira. Se essa prova é ilícita, é ilícita. Então, é justamente isso. Nós não vamos criar um sistema perfeito. A democracia, eu sempre falo, as pessoas falam, não, que eu sou um defensor da democracia. Lógico, todos nós somos, né? Eu prefiro que tivemos a eleição aí recente, todo mundo subindo as escadas, cada um foi lá escolher o seu candidato. Eu prefiro isso do que o pessoal brigando na rua com facão, tiro, se matando, né? É melhor isso aí. E até eu toco num ponto que as pessoas não entendem. As pessoas falam sobre a urna eletrônica, né? Porque isso aqui foi fraudado, isso aqui. Olha, eu já participei de processos eleitorais ali como delegado e tal, aquela coisa toda. A gente percebe que a coisa não é fácil desse jeito. Mas enfim, hoje em dia nas redes sociais todo mundo vira formador de opinião, né? As pessoas são assim, todo mundo é repórter, todo mundo produz matérias, é uma coisa que ficou. Mas a questão do caráter é essencial. Por exemplo,
aquilo que eu estava dizendo sobre a questão do caráter, né? Tudo que nós, principalmente na vida pública, mas em tudo. Tem um ditado na Bíblia, fazer todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Eu traduzo isso para o serviço público, fazer tudo com honra e humanidade. Se você não tem prova, se você não tem indícios, se você não coletou indícios contra aquela pessoa, você admita imediatamente. Admita. E, olha, não consegui resolver esse caso. É mais honroso ter um caso não solucionado porque não encontrou o autor do crime, do que você solucionar um caso apontando o inocente. Porque além de destruir a vida do inocente, você vai permitir que o culpado continue praticando o crime. E esse é o grande perigo. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com honra e humanidade. Até contei esse caso do piloto alemão, que ele não encontrou, assim, não teve coragem de abater um bombardeiro americano, que toda a tripulação dele estava ferida, e ele balançava a asa do avião, do caça, mas não atirava no bombardeiro, e deixou que o bombardeiro seguisse em frente. Em 1986, esses dois pilotos se encontram, e o piloto americano pergunta por que ele não atirou. E ele disse que ele foi treinado por um oficial que dizia que mesmo na guerra, ele tem que agir com honra e humanidade. E que ele não via honra nenhuma e humanidade nenhuma se ele disparasse num bombardeiro para derrubar um bombardeiro em que toda a tripulação já estava praticamente fora de combate, porque estavam feridos e o avião estava em precárias condições. Então, eu trago isso para a nossa vida. Não vai existir sistema perfeito, sistema jurídico perfeito. Não vai existir. Nós temos uma atração. As pessoas assistem o CSI, né? As pessoas assistem aqueles filmes norte-americanos e elas têm uma atração assim, nossa, lá nos Estados Unidos, a justiça funciona de maneira perfeita. Lá, olha, quem dera, a gente está até aqui, o promotor quer investigar, ou todo mundo quer investigar, enfim, virou uma celeuma. Né? Eu quero investigar, mas eu quero desistir a crítica que eu sempre faço. E a divisão de atribuições ela é importante no sistema democrático, porque no sistema democrático, no Estado Democrático de Direito, ou você tem atribuição ou você não tem. Se você não tem atribuição, você não pode ser cobrado de responsabilidade. E hoje em dia tem uma instituição, a Polícia Judiciária, ela tem o dever constitucional de promover a busca da verdade. Eu até faço uma proposta de emenda à Constituição. Essa apuração da infração penal ficou muito... Né? Promover a apuração, promover a busca da verdade na apuração da infração penal. Ficaria mais... Né? É igual a questão de quando fala que a Constituição de 1988 ainda ficou meio rancorosa em matéria de segurança pública. Uma das primeiras... Existem os órgãos de segurança pública, garantir a ordem pública. Ou... No Estado Democrático de Direito em pleno século XXI, a primeira missão e obrigação constitucional da polícia deveria ser a proteção e a defesa dos direitos humanos. É inconcebível pensar uma polícia em pleno século XXI no Estado Democrático de Direito que a missão dela não seja a questão de direitos humanos. Mas nós temos outras instituições que querem continuar que a polícia seja essa violadora constante. Né? Até, às vezes, eu vou em alguns locais da palestra, as pessoas ficam me olhando e falam, gente, olha, eu não sou torturador, nunca matei ninguém, né? Porque as pessoas ainda têm essa concepção equivocada, ruim da polícia. Mas essa sua percepção de que a questão do caráter é que gera os erros, com certeza, com certeza. Não vai existir sistema perfeito, mas a democracia ela tem que ser aperfeiçoada a cada instante. Olha, se isso aqui não funciona, a gente tem que mudar. É igual uma questão que eu trago hoje em discussão. Me dói no coração. Quando eu vejo ministros do Supremo Tribunal Federal conceder entrevista falando de assuntos que não deveria, como autoridade, estar falando sobre determinados assuntos, ou condenando a pessoa, estipula a pena, ou atuando, sabe, como se fosse uma delegacia de polícia. Não assim, delegacia de polícia no sentido de fazer aquelas atribuições de delegacia de polícia, não como se fosse pejorativo a delegacia de polícia, porque eu considero a delegacia de polícia hoje um centro de promoção da cidadania. Tem cidadão que nem existe, cidadão que chega ali na delegacia, estou pensando em suicídio, a última coisa que eu vou procurar é esse órgão aqui. E a gente arruma um jeito de internar ele em algum lugar e tal. Então eu falo que a delegacia de polícia é o centro de promoção da cidadania.
né? Mas, infelizmente, a democracia ela precisa ser aperfeiçoada. Aliás, felizmente, ela precisa ser aperfeiçoada a cada dia. Não é, eu posso defender a minha instituição, mas se algo é bom para a sociedade, a defesa da minha instituição fica em segundo plano. E é o que as pessoas não percebem. Sim. E professor, conforme nós havíamos falado anteriormente, assim, a lei determina que a gente siga determinadas regras, principalmente no processo penal, né? E o porquê que determinadas autoridades não seguem exatamente a risca da regra da lei, que nem diz o professor Ari Lopes Júnior, o professor Alexandre Moraes da Rosa, as regras do jogo, né? Que seriam você seguir as regras para você ter determinada decisão conforme o que aconteceu. E por que essas regras que estão intituladas, determinadas geralmente no Código de Processo Penal, elas são subvertidas, elas são praticamente como se ela não existisse. Isso é uma pergunta, mas uma afirmação, que isso se torna realmente, né, um erro grave, que foi o exemplo que eu dei do furto qualificado. O Código de Processo Penal diz que em determinados crimes há obrigatoriedade de ter, né, um exame técnico por uma polícia científica, ou às vezes, por exemplo, um crime de violência sexual, um exame perante o médico legista, né? Ou, por exemplo, o crime de tráfico de drogas que precisa uma contraprova para que seja feita, sabe? Então, e muitas vezes, assim, no exercício da advocacia, ou até acompanhando a Comissão, né, de Direitos Humanos, que a gente vê que, às vezes, uma decisão se torna contrária à própria lei. Pois é, tem uma questão que, às vezes eu falo isso também nas aulas de direitos humanos, de ética, de liderança. O advogado não é inimigo da investigação. Eu sempre alerto sobre isso. Gente, trate o advogado, respeite as prerrogativas do advogado, porque o que está em sigilo ele não vai ter acesso. Se é uma medida que não foi anexada aos autos ainda e tal. E eu nunca perdi nada como delegado de polícia em ouvir as alegações do advogado, ainda na fase de inquérito. O que o advogado me pedia no inquérito, eu fazia. A não ser que fosse assim algo, DNA de uma vaca, alguma coisa assim, que fugia ao meio assim, do razoável. Do razoável, a gente não fazia. Mas quantas vezes eu corrigi o direcionamento da minha investigação através de um pedido de um advogado? Quantas e quantas vezes a gente estava perdendo tempo tentando localizar tal pessoa e o advogado ligava, doutor Marcos, olha, essa pessoa aí não tem nada a ver, se o senhor quiser eu levo ela aí amanhã. Então, ele vinha ali e esclarecia a situação. Então, o inquérito policial, é isso que eu falo, as pessoas têm esse negócio de verdade processual. Tá, se você constrói uma verdade processual que não é a verdade, aquele processo é inócuo, aquilo é um absurdo, é um erro judiciário. Eu não gosto desse termo, verdade processual, tenho uma certa objeção a esse termo. Mas você não consegue encontrar a verdade real nunca. Tá, mas você tem que... É a promoção da busca da verdade. Aquilo que é possível encontrar, que é possível reconstituir, você tem que reconstituir. O que você não pode, por exemplo, eu faço determinada afirmação contra uma pessoa que ela fez tal coisa e uso uma pessoa como dizendo que ela sabe do assunto, mas não ouço essa pessoa. É por isso que nós lá criamos o ciclo integrado de verificação de evidência. Se você, como delegado de polícia, no inquérito policial, no relatório, você cita determinadas circunstâncias e aquela circunstância vai causar prejuízo ou vai reforçar a culpa ou os indícios contra aquela pessoa, você tem que promover o exaurimento dessa informação. E não desistir no meio do caminho e deixar algo, porque o juiz, quando recebe o relatório do inquérito policial, ele vê lá que o delegado de polícia fez o relatório e indicou tal coisa. Ele pode pensar que aquilo ali é um fato, é um indício qualificado incontestável, como eu chamo. E na verdade não é. Nós tivemos um caso, o delegado sendo ouvido, nesse caso, Marielle, e ele tinha feito uma afirmação lá,
Aí perguntaram, a defesa perguntou para ele, mas doutor, o senhor realizou diligências para comprovar isso aí? Não, eu peguei uma notícia do Google. Olha, eu quase caí da cadeira. Eu fiquei assustado com... Como é que você vai pegar uma reportagem do Google e colocar ali, citar isso no relatório e fazer afirmações sobre aquilo e não desenvolver diligências em campo para comprovar aquela situação ou não? Então, essa situação é muito perigosa. Muito perigosa. Eu queria, Marques, retomar aqui alguns pontos para trás da tua fala, que primeiro quando você estava comentando aquela questão da câmera de segurança, da câmera de segurança não, da body cam, né, para usar um termo em inglês, que realmente, pelas propostas, pelo que se fala, dá a impressão de que onde falta integridade é só lá no policial, lá na rua, né? E depois também teve um outro ponto aqui que a gente estava comentando sobre a dor de estar submetido a um processo penal. Tem quem diga que ser réu é estar doente, né? Agora eu não vou lembrar do nome do autor, mas fala lá das misérias do processo penal. E a gente falou também que, enfim, além dos policiais, que são os servidores da segurança pública, o que me parece acontecer é que, em relação aos gestores públicos, prefeito, vereador, deputado, enfim, executivo e legislativo, tem mais ou menos essa mesma presunção ali de corrupção, um preconceito com essas classes. E aí a gente, nessa questão do processo, tem o princípio da paridade de armas, né? É um princípio consagrado na teoria, mas na prática, principalmente em investigações da Polícia Federal, enfim, o Estado, ele tem condições materiais que vão muito além das condições que o réu vai ter de se defender, por mais dinheiro que ele tenha, por melhor que seja o escritório, o advogado que ele consiga contratar. Então, o que eu queria perguntar é se você também, nessa tua trajetória, você identificou como se fosse um peso diferente mesmo para essa classe de servidores. E, enfim, se você consegue ver uma solução, enfim, o sistema é esse, né? Ele é imperfeito. Um mecanismo para tentar equilibrar isso aí, se você consegue enxergar isso. Olha, a questão, eu vejo que uma investigação bem conduzida, uma investigação com provas técnicas, uma investigação, ela vai, pelo menos, levar o cidadão para uma ação penal com justiça, vamos assim dizer. A pessoa não vai, porque hoje em dia o que a gente vê não, olha, preencher os requisitos da denúncia, do artigo 41 ali, conta uma história. E, pasmem, às vezes ocorre prisão temporária, a pessoa fica atacada pela imprensa, pela mídia, passa-se anos e aquela pessoa que esteve presa, sequer denúncia é oferecida contra ela. Tem um caso gravíssimo, que eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu nunca falei com ela sobre esse assunto. Tem um caso gravíssimo, e a gente já detectou, não é um, são vários, né? O que eu falo? Quando eu falo sobre aperfeiçoamento da democracia, por exemplo, uma das coisas que nós devíamos repensar, autonomia financeira. Autonomia financeira é como se o Estado, vamos imaginar que o Estado seja uma pessoa, é um pai, o Estado, né? Tem vários filhos, 3 ou 4 filhos têm o cartão de crédito ilimitado, né? Não, mas não é ilimitado, tá ok. Mas hoje em dia tem instituições que acumularam tanto poder, que eu chamo de poder de intimidação natural, que o que ela pedir no parlamento, ela consegue. Se o Dr. Rodrigo foi eleito deputado, ele é advogado hoje, é deputado, mas se ele não fizer um bom trabalho no parlamento, no ano que vem, ele não é mais nada. Ou se ele fizer uma declaração equivocada na imprensa, no dia seguinte já, conselho de ética vai ser cassado e tudo mais e tal. Então a pessoa sabe que, olha, eu sou temporário e aqui tem um cargo vitalício, eu posso ser perseguido o resto da minha vida. Então a gente tem que começar a repensar um modelo novo de autonomia financeira.
Autonomia financeira restrita, voltada só para atividade fim. As pessoas falam que o judiciário tem um rio de dinheiro, eu não sei o quê, o Ministério Público tem um rio de dinheiro. Mas tem uns lugares ali que a gente vai também, alguns gabinetes de juízes aí, alguns setores ali, que a gente entra e o juiz fala, senta, a gente tem medo até de pegar tétano, de tão feio que é o ambiente. Então não é todos os lugares que tem. Mas a crítica que eu faço é essa. Por quê? Quando você tem essa autonomia financeira livre... tivemos aquele caso daquele procurador de justiça de Minas Gerais. O salário dele é 60 mil reais aquele mês. E ele falou, como é que é, procurador? Falando, o chefe, né? Eu não sei, uma coisa assim. Se eu falar isso pro chefe, eu acho que eu sou espancado. Como é que é, procurador? Você não vai ter... qual a sua criatividade? Porque eu estou recebendo miseria. Ou seja, essa autonomia financeira plena tem que ser revista. Porque o ser humano é insaciável. É insaciável. Se ele recebe, ele vai gastar. E ele vai querer mais. E você começa a falar, a minha profissão é muito importante, porque, olha, eu corro risco. Tá ok, corre risco. Mas alguém te obrigou a fazer o concurso? Não. Então você escolheu correr o risco. A minha profissão é muito importante, porque eu decido. Você fez o concurso para decidir? Sim. Então, tá ok. Então, essa questão a gente precisa discutir. Porque o que sobra numa instituição falta para outra. A gente usa o termo cofres públicos, dá a impressão que tem um monte de cofre. O cofre público é único. Então, o que sobra para uma instituição falta para outra. Então, umas instituições começaram a criar auxílio moradia, auxílio creche. Eu nunca vi filhos de algumas autoridades na creche, mas tudo bem. Auxílio creche, auxílio paletó, auxílio livro, auxílio amante, as coisas. Foi se avolumando as coisas. Sim. E os outros servidores públicos veem isso e falam, opa, por que só aqueles querem? E a gente, sabe, vira uma competição de quem é mais criativo. Então, para melhorar essa questão, nós temos hoje, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Eu fui lá no Rio de Janeiro fazer uma investigação in loco, conversar com uma pessoa que era um fato crucial para o caso Marielle, que era um policial, e fui visitar o setor dele. O setor dele é aquilo que eu falei, eu só percebi que era um setor de análise de imagens porque tinha computador. Porque senão eu pensava que era um banheiro da DHPP aqui em Curitiba. Eu imaginava que a estrutura fosse outra, completamente diferente. E lá tem um setor de imagens do GAECO que é um fenômeno. É um negócio assim, fora de contexto. Ou seja, o policial que está na guerra, que está na linha de frente, não tem os meios necessários. E quem está na retaguarda, que decide quando investiga e o que quer investigar, tem toda a estrutura. Nós temos aqui o grupo de os policiais que fazem o curso de APH em combate, atendimento pré-hospitalar policial. Todos os equipamentos deles, agora que a polícia está adquirindo e tal, mas até pouco tempo atrás, eles adquiriram todos os equipamentos no bolso. Agora que a Polícia Judiciária do Paraná, para evitar, no meu caso eu sou daltônico, né? Então quando tinha operações policiais, que os policiais estavam sem colete, eu tinha muita dificuldade. Hoje em dia todo mundo de preto fica mais tranquilo, né? Mas teve uma época que eu sofri, né? Olha, vamos todo mundo arrumar um jeito de vestir o colete aí, porque vai que eu dei um tiro errado, aí uma coisa equivocada e tal. Então nós temos que pensar um novo modelo de autonomia financeira para que todos os setores sejam atingidos. E com isso toda a sociedade é beneficiada, porque nós estamos visto aí também ocorrendo prisões de advogados, né? E quando é que você diz que o advogado está envolvido no crime? Você tem que ter muita cautela sobre isso. Muita cautela. Agora, áudio entre delinquentes. Olha, o policial fulano lá é meu. Ele está comigo e tal. E com base nesses áudios entre delinquentes, se pede afastamentos de policiais, suspensão de salário, prisão de policiais. Um terror. Sendo que não tem nada além disso. Agora a coisa começou a avançar. Agora está envolvendo juízes, está envolvendo desembargadores. Por quê? O crime sabe quando uma coisa funciona. E se não tomaram cautela quando era policiais, quando se referia à polícia, todo mundo, é verdade mesmo, tal. Agora começou a se referir a juízes, desembargadores, promotores. Opa, temos que verificar direitinho, porque a coisa não é bem assim. Opa. Isso escancara a diferenciação que tem, né? De um servidor público, todos são, de um para o outro. Quando o nome desse servidor público é mencionado numa conversa entre delinquentes,
ele é afastado. Quando o nome desse servidor público é mencionado, aí abre-se uma investigação para... Toda cautela. Então, você estava falando aqui, Mark, sobre uma solução que seria normativa, né, para tentar equilibrar essa questão da disparidade de armas, enfim, desse preconceito que algumas classes de servidores públicos sofrem, né, especialmente no âmbito de um processo penal. Mas eu gostaria que você falasse também, até para ressaltar, né, que você durante 33 anos foi delegado, mas agora é um advogado, é um colega nosso. Como que você vê a investigação defensiva e se você entende que a investigação defensiva pode chegar num patamar de equilibrar as armas entre a acusação, voltando a falar sobre, principalmente o Ministério Público, hoje ele tem essa hipertrofia, né, para investigar. Então, se a investigação defensiva ela pode nivelar o jogo, que foi um termo aqui do Dr. Rodrigo. Olha, a atividade estatal de investigação, embora ela tenha assim, um volume enorme de investigação, ela tem mais meios, com certeza. Nós temos aquele equipamento lá, o Cellebrite, né, que e raramente um advogado, como é que o advogado vai contestar um laudo elaborado pelo Cellebrite e tal? Então tem uma dificuldade enorme. Mas uma das questões que vai fortalecer a investigação defensiva é aquilo que eu sempre falo. É você produzir indícios, não sei se esse seria o termo na investigação defensiva, mas você produzir informações na investigação defensiva que sejam irrefutáveis, que sejam qualificadas e irrefutáveis. Porque se você produz uma investigação defensiva e leva perante o juiz e lá é tudo desmontado, fica na mesma situação do erro judiciário praticado por órgãos do serviço público. Então, o que vai fortalecer a investigação defensiva é justamente essa responsabilidade na produção da investigação defensiva. E todas as pessoas acham que investigação é fácil de fazer. Não, investigação não é fácil de fazer. É um trabalho complexo. Não é fácil. Então, os próprios escritórios de advocacia têm que ter essa cautela também para não produzir um trabalho de qualidade contestável, um trabalho que vai ser desmontado na primeira verificação, um trabalho mesclado com fatos não verídicos que vai ser desmontado. Então, isso que vai fortalecer a investigação defensiva. E criar setores no próprio escritório que buscam aperfeiçoamento a cada dia dessa investigação defensiva. Porque no serviço público, como os volumes são grandes de trabalho, a gente adquire uma certa experiência que é insubstituível, né? E isso nos direciona, por exemplo, um policial, não vou dizer que com 5 anos o policial tenha condições, mas ali com 10 anos de atividade policial, você já não vai praticar os equívocos que você praticava no início da carreira. Por exemplo, quando teve essa questão da prisão temporária, né? E um dia eu queria localizar uma pessoa e não achava, e não sei o quê, e fizemos um monte de... Na nossa cabeça, pelo terreno, a gente fez aquela comparação de que, olha, essa pessoa é assim, 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 e fizemos um pedido de prisão temporária para juiz. Quando eu fui executar o pedido, o mandato de prisão, que eu encontrei a pessoa, Dr. Rodrigo, não era nada daquilo que a gente tinha colocado no papel. Nada, absolutamente. A pessoa era totalmente diferente, ela tinha tido um problema, ela não estava desaparecida, não estava fugindo, nada. Imediatamente eu liguei para a juíza, doutora, lamento, mas eu não vou cumprir esse mandado de prisão. Doutor, mas isso é prevaricação, isso é uma ordem judicial. Eu falei, doutora, eu prefiro responder por prevaricação do que dar início, do que prender uma pessoa que não tem nada a ver com a situação. Mas depois a promotora, a juíza entendeu, a promotora entendeu e nós não cumprimos, né? Eu falei, olha, fui eu que pedi, doutora, e eu estou dizendo que eu estou errado, estou admitindo que eu errei. Então não tem como cumprir o mandado de prisão desse. É aquele negócio, interrompe a crise imediatamente ao perceber. É o melhor método que existe, né? Então a investigação defensiva ela vai ser fortalecida justamente de acordo com a responsabilidade dos advogados ao produzir a investigação defensiva. Então, em cima disso que o Dr. Marx estava falando, a gente como advogado militante aqui na área criminal, a gente sabe que são essas as condições, a gente sabe que o processo eventualmente vai ser julgado naquela lógica ali de uma linha de produção, né?
Então, eu vejo que a investigação defensiva, ela é o principal, talvez o único instrumento que o advogado criminal tem de ele conseguir evitar um erro judiciário que acontece com uma frequência muito maior do que a sociedade imagina. Então, às vezes eu recebo pessoas que estão sendo acusadas de algum crime e eu sinto que eu sou a pessoa que está mais preocupada com aquela acusação. Às vezes a pessoa vem com aquela história, eu estou sendo acusado, mas não foi nada disso que aconteceu, então vai ser tranquilo. Não vai ser tranquilo. Nenhum processo penal vai ser tranquilo. E, infelizmente, a gente conhece várias pessoas inocentes que foram condenadas por crimes que não cometeram, e às vezes até com excesso na dosimetria da pena, sendo desrespeitado o direito processual. Então, o advogado, sabendo que o sistema é esse, que é uma situação dada, que o julgamento não vai ser o julgamento ideal, é assim que ele tem que jogar com essa circunstância, né? Tem que atuar sabendo que o julgamento pode não ser justo e que a perspectiva de uma condenação equivocada ou injusta, ela é real e é muito mais provável do que a gente gostaria de admitir. Exatamente, é por isso que as pessoas que estão atuando na advocacia criminal, elas têm que se tornar cada dia mais especialistas, tem que estudar, ela tem que sempre estar em contato com a literatura, a jurisprudência atual, porque isso que vai fazer a diferença para o próprio processo, para todas as partes, né? Então, eu acho muito interessante assim, essa questão de a gente se colocar no nosso lugar, saber de toda essa dinâmica processual, mas ao invés de demonstrar onde que estão os erros, a gente tem que pensar em nós fazermos o melhor, principalmente, né? E assim como a acusação, ela tem essa capacidade de se socorrer de profissionais de outras áreas, do engenheiro, do médico, enfim, de qualquer área técnica, a advocacia tem que estar preparada e pronta para saber e ter condições de chegar nesses profissionais e, enfim, tentar ali, na garra mesmo, equiparar, tentar, pelo esforço próprio, conceder essa paridade de armas para o cliente da forma que for possível, né? Uma coisa que eu sempre coloco é raro, por exemplo, um erro intencional fabricado pela polícia. É raro. Geralmente é o excesso de trabalho, é aquela não observância do que eu chamo de exaurimento do ciclo integral de verificação de evidência. São nessas falhas da investigação que nasce o equívoco, que nasce um erro. E é nessas questões que a gente que o advogado criminal tem que estar atento. Um dos erros que alguns advogados cometem é não dar atenção devida ao inquérito policial. É uma peça meramente informativa. É uma peça meramente informativa, mas que vai ter prejuízos enormes na vida da pessoa investigada. Todo mundo fala, peça meramente informativa. Tá, e por que o promotor não quer ser indiciado em inquérito? É uma peça meramente informativa. Por que o juiz não quer ser indiciado em inquérito? Sabe, se é uma peça meramente informativa, eu vou lá ser indiciado, ser interrogado e acabou. O inquérito como se diz, ele não pode ser usado ali porque não passou pelo crivo do contraditório, mas ele é a base, ele é a construção. Igual quando se discutiu na PEC 37, quem pode o mais, pode o menos, uma coisa assim, uma coisa mais absurda, né? Como se o inquérito fosse o menos, a acusação fosse o mais, mas se você não tem o inquérito, você também não consegue fazer a acusação. Então, é o mesmo que o engenheiro discutir, olha, eu sou o engenheiro que constrói a base, você faz o telhado, eu sou mais importante que você, mas você constrói o telhado, você é a minha base. Não, sabe, no serviço público, todas as ações são importantes, todas as instituições são importantes. E a advocacia, eu até falo que a Constituição ela foi bem econômica quando tratou do advogado na Constituição, né? Porque o advogado, quer queira, quer não, ele é o socorro bem presente na hora da angústia, porque o processo, seja ele civil, seja ele criminal, seja eleitoral, seja de que ela for, é um transtorno. A vida da pessoa, ela se altera completamente
com uma notificação, com uma intimação, com qualquer processo, seja ele em qualquer área que for. Não é só na área penal, mas na área penal é muito mais grave, muito mais grave. Então a gente tem que ter essa cautela. E eu sempre falo, eu sempre exerci profissões assim, fantásticas, né? Eu falo, olha, Adão, onde estás? Eu falo que Deus foi delegado, fez o primeiro interrogatório da história da humanidade. E a Bíblia fala que, a Bíblia menciona o advogado na Bíblia, né? Fala que Jesus é o nosso advogado. Então as pessoas, quando ela contrata um advogado, ela não está contratando simplesmente um defensor. Ela está contratando aquele que vai ser o companheiro, aquele que vai ser o amigo, aquele que vai ser o psicólogo, aquele que vai ser o médico, aquele que vai ser praticamente tudo. Porque é nas mãos do advogado que ele se entrega no momento de um processo. E o processo é um terror na vida de qualquer pessoa. Sim. Então, antes de tudo, né, eu gostaria de agradecer ao Dr. César aí pelas diligências aí para que acontecesse, né, esse podcast. Eu gostaria de agradecer também a produção que, pela devida vênia, nos deu um pouco mais de prazo, que nem a gente falou, se fosse preciso, nós ficaríamos o dia inteiro, amanhã, 3, 4 dias de júri, inclusive, se precisa, né, doutor também. Dr. Marcos, como presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da subseção, Dr. César como vice-presidente, nós agradecemos imensamente a presença do doutor. Olha, confesso que gostaria de mais tempo, porque assim, a inteligência, assim, a experiência que o senhor nos passou aqui nesse momento, assim, foi muito gratificante. A nossa subseção estava precisando de uma autoridade competente, uma pessoa muito boa, só pelo pouco que a gente conversou, né? Então, toda a nossa comunidade campolarguense que agradece a tua presença, agradece, né, os teus ensinamentos, a tua experiência. Espero que, se possível, em outras oportunidades estaremos presentes novamente. Muito obrigado, doutor, pela essa oportunidade. Rodrigo, eu que agradeço. E às vezes a gente, quando está em pé, né, se é elogiado, a gente não sabe o que faz com a mão, né? Porque a gente está sempre acostumado na vida pública, a gente sempre se acostumou a se defender de críticas, de ataques e tal, e a gente faz daquilo dia. Quando a gente é elogiado, a gente acha até meio estranho. Eu que agradeço imensamente a oportunidade, é um prazer enorme estar aqui falando a respeito de uma das grandes questões que me afligem, essa questão tanto na minha profissão, que eu, não quero errar nunca, e quanto hoje, né, que a gente vê o sofrimento que as pessoas enfrentam no dia a dia quando são arrastadas para um tribunal e algumas vezes são pessoas inocentes. Então eu que agradeço, eu espero que assim, a atividade que eu desenvolvi como delegado de polícia, como policial militar, como investigador de polícia, toda essa experiência que eu acumulei, que possa ser útil no exercício da advocacia, na questão da investigação defensiva, e que a gente continue fazendo um trabalho, porque eu não consigo imaginar que a nossa polícia seja tão, como se diz assim, maltratada, mal vista, mal interpretada em todos os momentos, como se nós não tivéssemos avançado além de 1964. E a nossa instituição avançou bastante, eu tenho um orgulho enorme. As pessoas falam assim, eu tenho vergonha de ter sido policial. Não, eu tenho um orgulho enorme de ter sido policial. Considero uma profissão extremamente relevante, assim como é o exercício da advocacia, o exercício de qualquer outra atividade. Mas se um dia no céu tivesse uma profissão e Deus me perguntasse, olha, Anjo Marques, quer escolher uma profissão? Eu diria, olha, se tiver policial aí, eu quero ser de novo. Mas é uma atividade fantástica, empolgante, as pessoas têm muita dificuldade de aposentar. Eu só me aposentei porque eu tinha essa perspectiva de, já que eu atuo na questão de defesa de direitos humanos, na questão de investigação de erro judiciário, então eu vou exercer a advocacia. Sim. Esse é o ponto. Eu queria também manifestar aqui o meu agradecimento pela tua presença, Marques, mas não só por isso, pelo teu trabalho. A gente se conheceu há alguns anos já e foi nesse contexto de defesa de direitos humanos, e eu naquela época tinha
essa visão que a sociedade tem da Polícia Civil e saiba que foi o teu exemplo, o teu testemunho que mudou essa minha perspectiva. E depois também conheci a imagem que você tem dentro da Polícia Civil do Paraná, que é uma imagem dessa pessoa que atua realmente como atuou, né, como um advogado, como um pai da instituição, sempre defendeu a instituição e os membros, que é uma circunstância muito, muito altruísta, principalmente por defender policiais, né, e não só delegados. Enfim, a sua trajetória é uma trajetória que eu acho que inspira as pessoas ao redor, me inspirou. E, enfim, foi uma grata surpresa na minha vida ter te conhecido. Bom, eu que agradeço, doutor César, também foi uma alegria. Eu sempre comento que a minha esposa foi uma alegria ter conhecido você. Eu imaginava, quando me pediu para ser atendido, imaginava um advogado já idoso e tal, cheio de problema e tal, ele chegou, né? Então, para mim foi uma alegria ter te conhecido e às vezes até brinco, né? As pessoas falam assim, nossa, mas o senhor é delegado? Sim, mas não parece tão educado. Eu falei, mas você pensa que lá só tem cavalo? Às vezes a pessoa, que marca, né? A pessoa encontrou um delegado numa situação ruim, o único dia, ou encontrou um investigador, ou um PM, né? Um PM tomou café, tá ali no local do crime há mais de 3 horas, o que aconteceu? Isso some daqui, não sei o que, o cara fica aquela marca da polícia, né? Puxa, a polícia é assim. Mas eu sempre falo que eu, como pai de família, eu gosto de chegar em casa, se meu filho perguntar como foi o meu dia, eu contar todas as coisas. E eu sempre tive essa cautela para que um pai de família chegue em casa, ele não tenha que esconder que foi maltratado pela polícia, ou que foi espancado pela polícia, ou alguma coisa nesse sentido, ou que foi maltratado pela polícia. Então nós temos que entender esse contexto. O contexto de direitos humanos é muito mais amplo, né? Porque às vezes uma palavra sua, como advogado, como delegado, como juiz, como promotor, uma palavra sua vai dar força para aquela pessoa seguir em frente, ou vai levar aquela pessoa a chegar em casa e cometer um suicídio. Então nós temos que estar atento a isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade, doutor Rodrigo, doutor César, que Deus abençoe grandemente vocês. A gente continua à disposição, mas o nosso lema é esse: nós precisamos aperfeiçoar as instituições, aperfeiçoar os mecanismos, mas a questão do caráter é sempre essencial. Honra e humanidade em tudo. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Então, pessoal, hoje esse foi o episódio em que nos foi convocado pela OAB da Subseção de Campo Largo. Nós, como representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB, agradecemos novamente a presença do nosso ilustre professor aqui, que nos ensinou muito, nos relatou, trouxe muita experiência. Espero que isso seja externado para as demais pessoas, para que todos tenham ciência de que um erro judiciário ele pode ser evitável. Isso vai depender de todas as pessoas em que estão presentes no processo penal, no direito penal, nos direitos humanos, né, doutor? Então, eu agradeço também, né, você ter feito acontecer e auxiliado, né, para essa trajetória. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado, doutor Marques. Obrigado ao AB de Campo Largo.